Boa noite, sou o Matheus, tá? Eu vou te ajudar com essa questão, tudo bem? Olha só, esse problema, ele é um problema... Desculpa, achei que tava no modo digitar. Esse problema, ele é um problema clássico, tá? Quando eu digo clássico, não é que é fácil, nem, todo mundo conhece. Quando eu digo clássico, é que assim, todo livro de física, tipo... física para Olimpíada, física para vestibulares avançados, ou até mesmo, por exemplo, por que não, né, engenharia, né, traz esse problema, entendeu? Mas assim, não quer dizer que é um problema fácil, não quer dizer que é um problema acessível e não quer dizer que é um problema que seja exatamente a coisa mais óbvia do mundo. Na verdade, se você nunca viu a ideia antes, para você sacar na hora de uma prova é realmente complicado. É tanto que, se você olhar nas estatísticas de Enem, né, essa questão foi uma daquelas questões que teve TRI considerada nula. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não valeu ponto? Não. Quer dizer que a diferença de pontos entre pessoas ali mais ou menos com o mesmo número estimado de questões que fez ela ou a galera que não fez, ela ficou pouca porque essa questão, o nível dela é muito elevado, certo? Para o padrão da prova do Enem é incrivelmente elevado, então essa questão ela causou muita polêmica, né? E eu lembro que desde o momento que ela apareceu até hoje muita gente pede, assim, é uma questão que a gente recebe com certa frequência aqui, né? Porque ela envolve, você vai ver, não são fórmulas difíceis, mas cara, é um monte de ideia que é difícil você ter de primeira, sabe? Assim, porque uma coisa é você fazer uma questão fácil. Você faz a questão fácil, ganha confiança. Se eu vou aqui pra questão média. Você vai pra questão média, aí você quebra um pouquinho de cabeça, ganha confiança. Você, véi, tá massa. Será que eu consigo fazer um difícil? Aí você vai, quebra ali a cabeça, tem aquela canseira e sai. Essa questão, ela é a junção de várias questões médias e, por que não, difíceis. Assim, o raciocínio que tu tem que ter, entendeu? Porque ela envolve análise gráfica, ela envolve análise de fenômeno, porque tudo começa já com você imaginando. Sem você conseguir imaginar o que está acontecendo, a coisa não anda, certo? E o que é que está acontecendo? Ele coloca dois sensores, né? Ele coloca aqui um sensor no B e um sensor no A. E aí bem aqui ocorre uma demolição, um crash, né? O que acontece nesse crash? Vai haver propagação do som. Porém, essa propagação ela ocorre em dois meios. Ela ocorre aqui no ar, que é a que eu estou marcando agora, mas ela também ocorre aqui na água, certo? Porém, o que acontece? Existem diferentes velocidades para esses dois caras. Quando o som se propaga no ar, ele tem uma certa velocidade, que é estimada em 340 metros por segundo. Quando ele se propaga na água, ele tem uma outra velocidade. Matheus, por que isso acontece? Bom, seria uma explicação muito complicada para eu te dar, mas em resumo, para você entender, é como se no ar eu tivesse isso aqui, eu tivesse as moléculas mais espalhadas, entendeu? E aí o som, para ele se propagar, ele tem que fazer, essa molécula vibra, choca com essa molécula vibra, choca com essa molécula vibra, choca com essa, entendeu? O que gera a velocidade do som é esse conjunto de choques, isso no ar, certo? Aí o ar, como é gasoso, né, você tem moléculas mais ali afastadas, então existe um certo atraso, uma certa limitação espacial. Agora, o que é a água? A água, você tem mais molequinhas, unidas, porque é um estado líquido, e elas já estão deslizando umas sobre as outras, né? Aí o som vem, na hora que ele bate aqui, essa molequinha ela já vai propagando nessa. Aí ela vibra, já propaga nessa. Essa vibra, já propaga nessa, certo? É um movimento mais fácil em relação ao movimento que você tem no ar, certo? E Matheus, se eu tivesse, por exemplo, o som se propagando numa barra de metal, aí é mais rápido ainda do que num líquido, entendeu? Certo? É por isso que existe essa diferença. Você não precisa saber disso, pelo menos não a priori, para o Enem, certo? Pode ser uma informação interessante para algum outro vestibular. Agora, vamos aqui nos cálculos. Tu vai ver que, uma vez que você entendeu esse fenômeno, cara, agora é uma baba, é fácil, certo? Só que, óbvio, por que eu considero ela uma questão difícil? Porque, cara, o aluno, ele tem que ter sacada. Isso aqui é sacada, pô. Não é fórmula pronta, entendeu? A gente vai começar a nossa questão da seguinte maneira. Vamos analisar o movimento no ar. Vamos analisar de que forma? A gente sabe que a velocidade do ar vai ser o ΔS pelo ΔT. Velocidade igual a ΔS delta T. Eu tô começando
uma fórmula elementar, certo? Sendo assim, se eu substituir uns dados, ó, 340, que é a velocidade do som, é igual a L, que é a distância que eu estou querendo descobrir, tá? Sobre o tempo no ar. Isso quer dizer que o tempo no ar vale L sobre 340. Vou deixar essa informação guardada. Agora eu vou analisar o movimento na água. Muito parecido, ó. Velocidade na água é ΔS pelo ΔT. Substituindo L, ΔT da água. Aí ΔT da água é L sobre 1540. Até aqui de boa, não fizemos nada de extraordinário, não reinventamos a roda, apenas analisamos algumas equações. Pronto, os 3 grandes passos dessa questão que eu considero, assim, que pra mim são passos que o aluno ele vai conseguindo conforme ele vai graduando. Entendeu o fenômeno? Cara, primeiro passo. Segundo passo, mexeu nessas equações. Segundo passo. O terceiro passo é você analisar, ó, esses gráficos para entender o que esse gráfico vai te dar, certo? Se fosse uma questão aberta, para mim, o cara explicou o fenômeno, eu dava, sei lá, 0,3 pontos. O cara montou as equações, eu dava o outro 0,3. O resto dos pontos, para a questão, por exemplo, que vale 1 ponto, seria o cara resolver o resto da questão. O problema é que o Enem é prova aberta, né? Então, você só ganha a pontuação se você fizer os 3 passos, né, cara? Isso que é uma covardia, né, às vezes. Mas vamos lá. O que acontece? Ó, esse gráfico, o que ele quer dizer? Ó, nesse gráfico, ó, tá tudo aqui, tudo quietinho. Esse que você tem aqui seria o som chegando no detector A, certo? Ou seja, o som chegou na água. Beleza? Aí veja, ó, o som chega na água em mais ou menos aqui 220, você até marcou, né? Você marcou aqui os 2 pontos e cravou o meio aqui. Inclusive isso foi bem interessante da sua parte, certo? Isso foi bem esperto. Tudo bem? Aí agora, e aqui o detector B. O detector B tá onde? No ar. Ó, 220 ele tá de boa. Quando dá 232, ó, chega nele. Beleza? Então, repara. Se tu fizer o tempo da água e a diferença entre esses dois tempos vai dar 12 segundos, ó. Porque aqui ele detecta em 220 e aqui ele detecta em 232. Mateus, por que esse aqui é o A? Porque na água o som é mais rápido, então ele vai chegar primeiro, certo? Então você tem que o tempo do ar pelo tempo da água, ou seja, o maior tempo menos o menor tempo tem que dar 12 segundos, tá? Mateus, se na hora da prova eu não soubesse avaliar isso, coloca módulo, tudo bem? Porque aí quando você coloca o módulo dá a mesma coisa, tá? Inclusive eu lembro que quando eu fiz essa prova, essa questão eu fiz ela um pouco apressada, tá aqui o módulo. Por sorte eu tinha acertado assim, né? Porque eu já fiz várias questões dessas, então com o tempo você pega o jogo de cintura, tá? Mas assim, na dúvida, coloca o módulo, tá? Não tem problema nenhum não. E aí, ó, você só substitui. A gente não tem as expressões por dois tempos. L por 340 menos L por 540 igual a 12. Aí a dica que eu dou agora é, cara, ó, faz um MMC, vai ficar 340 por vezes 1540. Ó, quando tu fizer a subtração, fica 1540L aqui e 340L aqui. Dá 1200L. Cara, não faz essa conta agora, ó. Cancela esse 12 com esse 1200. Aqui fica 1, aqui fica 100. É como se tu tivesse dividido dos dois lados por 12. Aí a tua conta, ela fica... O teu L, né? Quando tu passa pro outro lado, fica 1540 vezes 340 dividido por 100. Tu cancela esse zero. Esse zero, no fim, toda conta que tu vai ter que fazer vai ser 34 vezes 154. Que aí vai dar 1236. Aí tu aproxima pro 1240, já que ele pede o mais próximo. Tá? Então é isso. Valeu. Tchau, tchau.